Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje um tema que, Paulo, eu te confesso que eu sou fascinado desde criança. Participei de acho que uns 4 ou 5 cursos que você ministrou no passado, e sobre o tema de nuvens. Bom, começando, há diferentes tipos de nuvens, Paulo? Sim. Nós temos 10 gêneros diferentes na realidade. As pessoas, quando olham para o céu, imaginam que tem milhões de tipos de nuvens, porque cada uma parece ser diferente da outra, né? Na verdade, não. Em termos de classificatórios, por conta da forma que elas têm e também do patamar em que elas ocorrem na atmosfera da Terra. Algumas são nuvens bem baixas, muito próximas ao solo, outras um pouco mais acima, e as mais altas que estão já no limite da primeira camada da atmosfera, que é a troposfera. Então esses 10 gêneros de nuvens, eles se esparramam ao longo desses primeiros 10 quilômetros da atmosfera a partir da superfície. Então são 10 tipos ou gêneros diferentes. Que legal, Paulo. E quais são esses tipos? Vou pedir para você falar sobre as 10 e comentar um pouquinho a respeito delas. Legal. Começando pelo nível mais alto, que são as nuvens mais fáceis da gente reconhecer, que são as nuvens situadas entre 6, 7 até 11 mil metros aproximadamente de altitude, né? E essas nuvens são os cirrocúmulos e os cirrostratos. Os cirros é a nuvem mais comum que a gente observa do patamar elevado da atmosfera. São nuvens brancas esfiapadas que eventualmente cobrem o firmamento inteiro ao longo principalmente do outono e do inverno. Os cirrocúmulos também são fibras, porém cada fibra é formada por floquinhos, como se fossem um monte de bolinhas justapostas umas às outras. E os cirrostratos é uma nuvem que se apresenta como um véu, cobrindo praticamente o céu inteiro, e produz um fenômeno meteorológico chamado halo, que parece um arco-íris redondo em torno do Sol ou da Lua, astros geralmente brilhantes do céu. Os cirros, então, os cirrocúmulos e os cirrostratos fazem parte do nível alto, desse patamar alto de nuvens na atmosfera. Descendo um pouquinho para o nível médio, nós temos 2 ou 3 gêneros. Isso varia um pouco dependendo do lugar que você vai consultar. Hoje em dia há uma tendência de se descrever apenas 2 tipos, mas ainda o Atlas Meteorológico da Organização Meteorológica Mundial coloca nesse patamar médio 3 gêneros, que são os altocúmulos, os altoestratos e os nimbostratos. O altoestratos é uma nuvem fácil da gente reconhecer também. Ela cobre o firmamento inteiro com uma tonalidade acinzentada. Essa nuvem permanece às vezes por dias a fio cobrindo o céu. Sei lá, uma semana, 10 dias por aí. É a nuvem mais comum, por exemplo, no céu londrino, em que normalmente você vê Londres com aquela camada escura de nuvens bastante uniforme. Entre os meteorologistas, a gente chama este como o céu da depressão, porque você ficar 10 dias sob esse firmamento uniforme, sem mudança alguma, realmente é muito cansativo. O nimbostratus é uma nuvem de chuva. Aliás, toda nuvem que tem nimbus no nome é uma nuvem que produz chuva. Essa chuva pode ser constante ao longo de 10 dias, 8 dias, não muito forte, uma chuva moderada, mas deixa o céu bastante escuro. É uma característica própria dela. E os altocúmulos, eles se apresentam como almofadas bem grandes no céu, geralmente justapostas umas às outras, e que no interior de São Paulo, principalmente, esse aspecto de céu é chamado de céu pedrento, como se fossem inúmeras pedras amontoadas uma ao lado das outras. E o céu pedrento para o interior paulista tem até um ditado relativo a isso: céu pedrento, chuva e vento. E no patamar um pouco mais baixo, que seria o mais próximo ao solo, 4 gêneros de nuvens: os cúmulos, os estratocúmulos, os estratos e o cumulonimbus. Quando a gente fala em patamares, eu sempre estou me referindo à base da nuvem, onde a base da nuvem se encontra. Você vai observar, inclusive, aí no céu tem uma série de nuvens presentes no momento e dá para perceber claramente a posição da base das nuvens. Principalmente quando a gente olha em direção ao horizonte, isso fica mais fácil ainda da gente perceber.
Hoje aqui nós estamos com o céu repleto de estratocúmulos, eventualmente também uns cúmulos. O cúmulos é a nuvem mais comum que a gente observa em imagens, né? Você, quando tinha uns 2, 3 anos de idade e ganhou sua primeira caixa de lápis de cor, eu tenho a certeza que você desenhou a casinha com o sol, a estradinha e fez uma nuvenzinha no céu na forma de um floco, né? Esse floquinho é um cúmulos. Está sempre presente no céu aqui ao longo de todas as estações do ano. O estratocúmulos parece às vezes com os cúmulos, mas eles estão emendados lateralmente, formando uma camada de cúmulos no céu. Aliás, é o que mais temos hoje aqui no firmamento nesse momento. Os estratos são nuvens muito próximas ao solo, eventualmente pode ter base igual a 0 metro, ou seja, você pode estar envolvido pela nuvem. É a única que consegue se formar ao nível onde a pessoa está observando. Para nós aqui no solo, transparece como se fosse um nevoeiro nos envolvendo, né? Isso você consegue, por exemplo, observar facilmente quando você sobe ou desce a Serra do Mar, saindo da capital, indo para o litoral, aqui no caso do estado de São Paulo. Você vai atravessar estratos à torta e à direita na serra. Por último, o cumulonimbus, que para o navegador é a nuvem mais perigosa que tem. É uma nuvem de desenvolvimento vertical muito grande, com base perto aí de 300, 400 metros e topo que pode chegar até 15 mil. Então é uma nuvem de desenvolvimento vertical muito intenso. Essa é a nuvem que produz raio, relâmpago, trovão, tornado, granizo, ventos fortes com rajadas de grande intensidade. É a nuvem mais problemática para o navegador. Geralmente o navegador terrestre, aquele que está realizando um passeio aqui pelo campo, tem bastante tempo para reconhecer a formação dela e se precaver no caso dela estar realmente se formando. O navegador marítimo já tem uma situação um pouco mais crítica, porque ele está em processo de navegação, eventualmente um pouco afastado da costa, e se ele detectar a aproximação do cumulonimbus pode ser um problema. Paulo, até aproveitando que você entrou nesse sentido, falando do navegador, as outras nuvens, elas traduzem alguma informação para o navegador? Sim. O que o navegador deve ficar atento ao céu, tirando o cumulonimbus, né? Sim. Retirando o cumulonimbus dessa história, que é, como eu já falei, é uma nuvem muito problemática, algumas são nuvens até que fazem com que a gente se sinta bem na presença delas. É o caso do cúmulos. O cúmulos é tipicamente uma nuvem de bom tempo. Toda vez que a gente observa os cúmulos isolados no céu, você pode ter certeza que não há modificação do tempo nas próximas 24 horas. Então é uma nuvem tranquila. Os estratocúmulos, que eu até mencionei que nesse momento estão visíveis aqui no céu, é uma nuvem que pode produzir chuvisco, que na linguagem popular é a garoa, né? Uma chuva muito fina, mas que também não acarreta muitos problemas. E o nimbostratus pode provocar uma chuva mais intensa, então esse também pode ser talvez um problema. Indo para o patamar elevado, os cirros, que sempre mostram para a gente a aproximação de frente fria. Então, se você olhar o céu, ele estiver repleto daquelas fibras brancas, pode contar que entre 72 horas, 96 horas, uma frente fria vai chegar no lugar onde você está. E por último, como sinal-chave, talvez eu citaria os cirrostratos, que produzem o halo. Geralmente isso indica a aproximação de chuva para o navegador. E até é uma regra bastante simples. Quando você observa o halo, que é uma circunferência de luz em torno da Lua ou do Sol, com as cores do arco-íris, significa dizer que a chuva está muito perto de você. Entre 24 horas, no máximo 36, você vai ter chuva sobre a tua embarcação. Nossa, Paulo, você, como sempre, você é fantástico. Obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar a respeito desse conteúdo. Assim, a gente consegue produzir mais coisas nesse sentido, ainda mais com a presença do grande Paulo aqui junto conosco. E não esqueçam de curtir este conteúdo e se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado por nos acompanharem. Um grande abraço. Não se esqueçam, navegar é saudável, navegar é preciso.